Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme registro feito por Lucas, capítulo 2, eu lerei os 7 primeiros versículos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7. Diz o seguinte o texto sagrado: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos. Damos-te graças, ó Senhor, pela harmonia, pela beleza desta noite. Damos-te graças pela tua palavra que acabamos de ler. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de contemplarmos também a tua beleza, a tua glória, a tua majestade neste texto da Escritura. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós contamos histórias bíblicas para as crianças, nós, via de regra, cometemos um erro. Nós nos esquecemos de que nas histórias bíblicas o personagem principal é Deus mesmo. Mas nós às vezes contamos a história de Moisés como se Moisés fosse o personagem principal. Contamos a história de Abraão para as crianças como se Abraão fosse o personagem principal. Contamos a história de Davi, de Sansão e assim por diante. Mas nunca deveríamos nos esquecer que o personagem principal das histórias bíblicas é o Senhor Deus mesmo. As histórias da Bíblia não falam simplesmente de assuntos humanos. O maior propósito destas histórias, destas narrativas bíblicas, é revelar Deus e a sua vontade. Por isso, podemos dizer, sem medo de errar, que Deus é sempre o personagem mais importante nas narrativas bíblicas. As narrativas bíblicas sempre revelam o caráter de Deus. Mas, na narrativa histórica que acabamos de ler, narrativa de alguns fatos históricos relacionados com o nascimento de Jesus Cristo, curiosamente, o Senhor Deus não é sequer mencionado. A narrativa diz que o imperador romano César Augusto resolveu fazer um recenseamento, e o critério era de que cada pessoa tinha que alistar-se na cidade de origem. Um homem chamado José teve que sair de Nazaré para se alistar em Belém, levou a sua esposa que estava grávida e, chegando na cidade de Belém, fora de casa, ela entra em trabalho de parto e ganha o seu neném fora de casa, em Belém. Ela morava em Nazaré. Não há nenhuma menção direta do nome do Senhor Deus.
Mas eu quero lhe dizer que o personagem principal nesta narrativa é o Senhor Deus. Isto frequentemente acontece nas narrativas bíblicas. Por exemplo, se você ler o livro de Esther, você não vai encontrar menção do nome do Senhor Deus. Mas, seja nesta narrativa, no livro de Esther, ou outras narrativas, onde o nome do Senhor Deus não aparece, onde ele não é mencionado, onde ele não aparece falando ou diretamente envolvido nos fatos, mesmo que ele não apareça em primeiro plano, o Senhor Deus é o personagem principal. Deus é um personagem implícito em todas as histórias narradas na Bíblia. Mesmo que ele esteja trabalhando secretamente nos bastidores. E é isto que acontece na narrativa bíblica que acabei de ler. Lucas diz que escreveu este evangelho para dar a um tal Teófilo instruções a respeito do plano redentor de Deus. Ele diz lá no início do evangelho, no capítulo 1, versos 3 e 4, que o propósito dele era fazer uma exposição ordenada dos fatos, para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades nas quais ele havia sido instruído. E que verdades eram estas? Obviamente, eram as verdades a respeito de Deus, a respeito do seu plano redentor. Portanto, o propósito de Lucas, ao narrar estes fatos históricos, é mostrar a Teófilo e a nós o Senhor Deus como o providente controlador dos acontecimentos da história. Assim, esta narrativa que acabamos de ler nos ensina algumas lições preciosas a respeito de Deus e do seu agir na história. E eu gostaria de rapidamente, nesta noite em que estamos celebrando o Natal de Cristo, mostrar para vocês 3 lições rápidas a respeito de Deus e do seu agir na história. A primeira lição, a primeira verdade preciosa que podemos descobrir nesta narrativa é o fato de que Deus governa a história de uma maneira planejada. Observemos que os fatos narrados aqui trazem um elemento temporal. Há um elemento temporal nesta narrativa. Ou seja, os fatos aqui narrados ocorreram num tempo determinado. Dê uma olhada no versículo 1. Ele começa assim o texto: naqueles dias. Faz menção de um tempo, naqueles dias. Que dias são esses? O versículo 2 esclarece um pouco mais. Quando Quirino era governador da Síria. Então, os fatos narrados aqui aconteceram num determinado tempo. O escritor faz questão de mencionar isto. Há um elemento temporal aqui na parábola ou na narrativa. E mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, se refere a este tempo do nascimento do Senhor Jesus como a plenitude do tempo. Ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Assim, este elemento temporal aponta para um planejamento, para um plano prévio. Há um plano que determinou previamente o tempo, a plenitude do tempo, o tempo determinado por Deus, o tempo planejado por Deus para enviar o seu Filho a este mundo. Então, este elemento temporal
aponta para um planejamento, a um plano que determinou previamente o tempo para que estes fatos narrados nesse texto que estamos analisando acontecessem. Então, este elemento temporal nos ensina que Deus governa a história de maneira planejada. Não há acasos, não há imprevistos, não há surpresas, não há improvisações para o Senhor Deus, o Deus da história. Mas, meus irmãos, observemos também que há aqui, além desse elemento temporal, há também um elemento geográfico. O texto diz que o decreto do imperador César Augusto determinava que as pessoas se alistassem em suas cidades de origem. José e Maria, que moravam em Nazaré, por causa deste critério do decreto do imperador, tiveram que ir a Belém para o alistamento. E lá chegando, como eu já disse, Maria ganhou o seu filho primogênito, embora não morasse em Belém. Mas é necessário que nós saibamos que este elemento geográfico, Belém, também aponta para a existência de um plano. Porque há 700 anos antes, o Senhor Deus, através do profeta Miqueias, já havia antecipado este fato, este elemento geográfico. Miqueias, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, profetizou o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, meus irmãos, 700 anos antes, o Senhor Deus já havia anunciado o fato de que o Salvador nasceria em Belém, embora nunca tenha residido lá, nunca tivesse morado lá a sua família. Então a indicação tanto do tempo, quanto do local que os acontecimentos se deram, aponta para o fato de que Deus governa a história de maneira planejada. Não há acasos, não há surpresas, não há improvisos para o Senhor da história. Esta é uma bela lição para aprender com os fatos do Natal. Deus governa a história de maneira planejada. Outro dia, vínhamos lá da congregação de Mairiporã, passando pela Fernão Dias, presbítero Luiz Carlos, que está aqui no púlpito, licenciado Felipe, meu filho, e eu. Nós vínhamos lá de Mairiporã, e quando passávamos ali, vindo para São Paulo, a primeira passarela lá da rodovia Fernão Dias, o presbítero Luiz Carlos disse para o Felipe: Felipe, você se lembra a primeira vez que você veio a São Paulo, que nós nos encontramos aqui nesta passarela? É que quando estava para me mudar para São Paulo, eu trouxe os meus filhos para fazer teste na escola, para ingressar na escola aqui em São Paulo, alguns dias antes da mudança, e eu não sabia dirigir em São Paulo ainda. Combinei com o presbítero Luiz Carlos, de Mairiporã eu liguei, ele me aguardou lá na entrada da cidade para me guiar na minha entrada, no meu batismo aqui no trânsito de São Paulo. Então ele lembrou ao Felipe: você se lembra, Felipe, quando eu esperei você aqui, você chegando para São Paulo? E o Felipe disse assim: tio, ele chama o presbítero Luiz Carlos de tio, disse: tio, você não sabe como meu coração estava apertado aquele dia. Eu era um
poço de temor e de insegurança naquele dia. E eu aproveitei e disse: meu filho, e você nem sequer sabia que naquela insegurança desnecessária, naqueles temores infundados, Deus estava cumprindo a sua boa vontade na sua vida. Você não sabia, mas aqui estava a sua formação acadêmica. Você não sabia, mas aqui estava em São Paulo o reconhecimento da igreja quanto à sua vocação para o ministério. Você não sabia, mas a esposa que Deus tinha preparada para você, e você nem sequer sabia que ela existia, estava aqui em São Paulo. Tudo planejado. Deus governa de maneira planejada a história. Ah, meus irmãos, esta é uma verdade preciosa. Esta é uma verdade que nós precisamos guardar e agasalhar no nosso coração. Nós precisamos saber que Deus tem o seu tempo para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Ele tem um plano. É possível que você nesses dias esteja ansioso, preocupado quanto a alguns aspectos da sua vida. Quem sabe você jovem, preocupado com o aspecto amoroso, questão do namoro, casamento, profissão. Nós precisamos aprender que Deus tem o seu tempo. Foi na plenitude do tempo que Ele enviou o seu Filho, tudo planejado. Ele governa a história de maneira planejada. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Sem desespero, sem ansiedade, sem precipitações. Nós precisamos ter a fé do salmista que disse que todos os seus dias haviam sido escritos, quando nenhum deles havia ainda, todos eles escritos e determinados pelo Senhor Deus. É assim que Deus governa a história de maneira planejada. Precisamos crer como o salmista no Salmo 31, que diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Precisamos aprender que Deus, no seu tempo, faz tudo muito lindo, muito certo, no tempo dele. Então, meus amados irmãos, a primeira lição que estes fatos relacionados com o nascimento de Jesus nos traz nesta noite é o fato de que Deus governa a história de maneira planejada. Mas, meus irmãos, olhemos novamente para o texto, porque há uma outra lição preciosa aqui, e eu desejo mostrar-lhes esta lição. Estes fatos narrados neste pequeno texto que estamos analisando nos ensina também que Deus governa a história de maneira soberana, não apenas de maneira planejada, mas de maneira soberana. Aqui diz que o Senhor Deus usou um homem chamado César Augusto para cumprir os seus propósitos na história, naqueles dias. Quem era César Augusto? Um homem ímpio, um homem que não trazia no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, um homem ímpio que não estava interessado em agradar a Deus, um homem ímpio que tinha outras motivações, outros interesses, mas que sem o saber, foi instrumento nas mãos de Deus para estabelecer as bases do reino de Cristo neste mundo. E mais, César Augusto era o imperador romano, talvez o homem mais poderoso naquela época.
o homem que governava o grande e imponente Império Romano. Instrumento nas mãos de Deus. Deus usando como queria César Augusto. O que isso nos ensina, meus irmãos? Qual é a verdade que podemos extrair aqui? É que Deus governa a história de maneira soberana. A verdade que está implícita nestes fatos da narrativa histórica é aquela verdade que a sabedoria bíblica diz com todas as letras, lá em Provérbios, que o coração do rei é como ribeiro de águas nas mãos do Senhor, e o Senhor o inclina para onde quer. Ou seja, Deus dispõe e usa, inclusive as pessoas mais poderosas deste mundo, para cumprir o seu propósito na história. Isto significa que Deus governa o mundo, governa a história, governa o universo de maneira soberana. Que verdade preciosa! Nós devemos guardá-la no coração, agasalhá-la no mais íntimo da nossa alma, porque crer nessa verdade, abraçar esta verdade, vai trazer consolo e segurança para o nosso coração. Se você de fato crê que Deus governa a história de maneira soberana, você jamais vai ficar inquieto, assustado diante dos acontecimentos. Os homens, todos eles, os mais frágeis até os mais poderosos, os seres espirituais, tanto do bem quanto do mal, estão debaixo do controle do Senhor. Por mais poderosos que sejam, estão debaixo do controle soberano do Senhor da história. É possível que você esteja enfrentando algum problema nesses dias. Quem sabe diante de uma situação que acha insolúvel. Quem sabe você está envolvido ou envolvida num problema maior que você mesmo. Eu quero desafiá-lo a crer nesta verdade. O nosso Deus governa a história de maneira soberana. Não tem poder maior do que o dele. Não há problema que ele não possa resolver. Não há obstáculo que seja intransponível para o Senhor soberano da história. Então, ao olhar e analisar os fatos relacionados com o nascimento de Jesus, nós somos levados a esta conclusão: o Deus a quem servimos e em cuja presença estamos agora, governa a história de maneira soberana. Mas há uma terceira lição que eu quero extrair desta narrativa bíblica. Além de mostrar-nos que Deus governa a história de maneira planejada, além de mostrar-nos que Deus governa a história de maneira soberana, esta narrativa dos fatos históricos relacionados com o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, nos mostra também que Deus governa a história com propósitos definidos. Ele tem propósitos definidos no seu governo da história. Notem que a cidade que o Senhor Deus escolheu para que o Salvador nascesse é uma cidade insignificante. Aliás, o profeta Miqueias diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá." Ou seja, Belém, você é uma pequena vila, insignificante. É daquelas vilas que só existem nos bons mapas, não é? Mas de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. E as pessoas escolhidas para serem os pais terrenos do Salvador, quem eram? Eram pessoas insignificantes também.
José e Maria, muito embora o texto diga que eles eram de família nobre, pois eram descendentes de Davi, linhagem real, não há dúvidas de que se tratava de gente muito simples, gente anônima, sem nenhuma proeminência social. José exercia o ofício de carpinteiro, um artesão de madeira. Era uma profissão muito útil à sociedade da época, mas uma profissão desprezível aos olhos da nobreza. Quem era Maria? Uma judia que cuidava do lar e, como muitas outras judias dos seus dias. Portanto, José e Maria, em função da pobreza material, em função da absoluta ausência de status social, eram pessoas que se perdiam no anonimato, como milhares e milhares de Josés e Marias iguais a eles em Israel. Aliás, uma prova disso é de que nós nada sabemos a respeito desse casal anteriormente. Eles, na verdade, são colocados no palco da história pelo filho que Maria não pediu e que José não gerou. Se não fosse o fato de serem os pais terrenos de Jesus, José e Maria passariam pela história no mais absoluto anonimato. E a pergunta é: por que o Senhor Deus escolheu uma cidade insignificante? Por que o Senhor Deus escolheu pessoas insignificantes como José e Maria? O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus tem uma tendência de escolher as coisas humildes deste mundo, que Deus tem uma tendência de escolher aquelas coisas humanamente desprezíveis, aquelas que não são, que não têm valor, para reduzir a nada as que são. E ele diz: Deus tem esta tendência, esse é o método de Deus, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. E o apóstolo Paulo termina dizendo: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por que Deus usa gente desprezível, humanamente desprezível, coisas humanamente desprezíveis? Para manifestar a sua glória. Com que propósito Deus age assim? Para a sua própria glória. Assim Deus governa a história com o propósito de manifestar a sua glória. Mas, meus irmãos, há um segundo propósito. O segundo propósito fica claro nessa narrativa quando nós prestamos atenção no fato de que aqui nós temos a narrativa de como Deus estava trazendo ao mundo o Salvador do seu povo. Ao enviar Jesus ao mundo, Deus estava trabalhando, operando em favor dos seus eleitos. E isso então nos ensina que esse é um outro propósito com o qual Deus governa o universo: o bem dos seus eleitos. Deus governa o universo, Deus governa o mundo, Deus governa a história, buscando a sua própria glória e buscando o sumo bem dos seus eleitos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde: todas as coisas colaboram para o bem dos eleitos de Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito definido, Deus tem propósitos nas suas ações. O primeiro propósito é manifestar a sua glória. E o outro lado dessa moeda é promover o bem dos seus eleitos.
Que coisa maravilhosa esta narrativa dos fatos históricos relacionados com o nascimento de Jesus nos ensina. E você precisa guardar isso no seu coração, crer nisto. Deus governa o mundo e a história visando o bem daqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, se você já se rendeu a Cristo em arrependimento e fé, você pode ter absoluta certeza de que Deus está trabalhando para o seu bem. Deus está operando para o seu bem. Deus está governando a seu favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós encontraremos paz. E eu diria, nós até nos alegraremos da tribulação, se nós tivermos a certeza de que todas as coisas Deus está usando para o nosso bem. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, são meios que Deus está usando para o nosso aperfeiçoamento. Porque o seu propósito ao governar a história e o mundo é promover e manifestar a sua glória, promover e realizar o sumo bem dos seus eleitos. Quando Lucas registrou esses fatos relacionados com o nascimento de Jesus, ele queria que Teófilo, e ele queria também que todos nós pudéssemos ser instruídos a respeito das verdades nas quais nós cremos. As verdades a respeito de Deus e as verdades a respeito do plano redentor do Senhor Deus. Meus irmãos, este é um período do ano em que a velha história do Natal é recontada várias vezes. Esse é um período em que nós recordamos esses fatos históricos. E não nos esqueçamos que o propósito desta história e de todas as histórias da Bíblia é revelar Deus, o seu caráter e a sua vontade. E ao recordar esta história, estes fatos históricos, hoje nós vimos que Deus governa a história de maneira planejada. Deus governa a história de maneira soberana. Deus governa a história com propósitos definidos, a sua glória e o bem dos seus eleitos. Ao recordar esta história, ou estes fatos históricos, a minha oração é para que o Espírito Santo queira gravar no seu coração e no meu coração, gravar com ferro e fogo, no mais íntimo da nossa alma, essas três verdades a respeito de Deus e do seu agir. Ele governa a história de maneira planejada, ele governa a história de maneira soberana, ele governa a história com propósitos definidos. Porque se isto for gravado no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, nós haveremos de encontrar segurança, nós haveremos de encontrar esperança, nós haveremos de encontrar consolo na tribulação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender melhor o seu caráter e o seu agir ao recordarmos os fatos relacionados com o nascimento do nosso Redentor. Amém.